Graça, paz e misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4. Hebreus 10, 1 a 4. Vamos ler juntos esses 4 versículos. Amém. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Senhor, da nossa parte não temos capacidade alguma, nem de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. O Senhor nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Obrigado, Senhor, por nos inserir nessa nova aliança. Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos inseridos em uma nova fase, Senhor, do Teu plano. O Teu plano que sempre se cumpre. A Tua vontade, Senhor, jamais pode ser frustrada. Obrigado, Senhor, por causa desse sacrifício único, definitivo é que nós estamos aqui. Pela redenção eterna que o Senhor conquistou. Senhor, e é nela que nós andamos, Senhor. É a partir deste sangue, Senhor, que nós estamos posicionados. Obrigado também pelo óleo, Senhor, que veio sobre nós, nos ungindo e nos capacitando, Senhor, nos santificando, Senhor, para servi-lo, Senhor. Obrigado, Senhor. Tudo depende de Ti, tudo volta para Ti, tudo é glória para Ti, Senhor. Amém. Amém. Então, na última ministração da palavra, nós terminamos o capítulo 9 de Hebreus. Então, a gente vai recapitular alguns pontos, porque eles servem de base, eles estão conectados com o capítulo 10. Nós vimos com clareza na semana passada a doutrina da expiação. E essa expiação, ela se destina a todo ser humano, todo homem, e cada homem individualmente pode ser salvo pela graça de Deus. Se vai aceitar ou não a obra dessa expiação, é uma questão de cada um, e se aceitar, o destino eterno é um, se não aceitar, o destino eterno é outro, simples assim. Conforme o versículo 27 foi visto semana passada, a todos, sem exceção, está ordenado morrer uma só vez, e é só uma mesmo, né? Não tem reencarnação. Após a morte, basicamente, resumidamente, o que o texto de Hebreus nos diz é que está reservado a cada ser humano o juízo. Vai haver um juízo para cada ser humano. E esse juízo que fala aqui, no versículo 27, não é o tribunal de Cristo, que é exclusivo dos crentes. O tribunal de Cristo é exclusivo dos crentes. E esse tribunal de Cristo nem pode ser chamado de juízo. Nem pode ser chamado de juízo. Ele nem é chamado de juízo nas Escrituras. O tribunal de Cristo, ele é um tribunal familiar. Vamos dizer assim, um acerto de contas familiar. Não tem um advogado de acusação no tribunal de Cristo, não tem advogado de defesa, não há um caráter formal como de um julgamento formal no tribunal de Cristo. Simplesmente o pai de família no tribunal de Cristo congrega os seus familiares, mais uma vez dizendo, para acertar contas. Eu te entreguei uma mina, o que você fez com ela? Você deu para os banqueiros? Eu te entreguei talentos, o que você fez com eles?
Então, diante daquilo que Deus nos deu, Deus nos capacitou, que tem um potencial absurdo, enorme, Ele vai nos avaliar a nossa conduta e as nossas obras. E nós vamos ser ou recompensados ou disciplinados de acordo com essas obras, né? Então esse juízo do capítulo 27 também não é o trono da glória, que é exclusivo das nações, está em Mateus 25, das nações vivas, tá? No final da grande tribulação. Esse juízo do trono da glória, ele vai avaliar se essas nações que estarão vivas ajudaram ou não os crentes. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, você foi me visitar, etc. Esse juízo do versículo 27 é o do trono branco, o grande trono branco, que vai ser só após o período de 1000 anos do reinado de Cristo na terra. E esse juízo, aí sim, ele determina o destino eterno de todo ser, de todo ser. E, resumidamente, ele vai ver se cada indivíduo está ou não com o nome inscrito no livro da vida. Quem está inscrito no livro da vida vai para a eternidade, entra na eternidade e participa da Nova Jerusalém. Quem não está inscrito no livro da vida é jogado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, a essa altura de Hebreus, nós já vimos que fora do Deus vivo, né, tudo é morte, tudo se degenera, tudo é pecado, tudo se decompõe, tudo se corrompe fora do Deus vivo. Então aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, irmãos, eu e você, nós que estamos aqui, somos privilegiados já por isso. Nós somos aqueles que recebemos vida, estando nós anteriormente mortos em nossos delitos e pecados, conforme diz o texto de Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, nós não tememos esse trono branco, conforme já foi falado semana passada. Porque, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos naquele que foi enviado por Deus. Quem é esse enviado por Deus? Jesus Cristo. E quem crê em Cristo tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Louvado seja o Senhor. Está em João 5:24. Então, irmãos, por fim, finalizando o capítulo 9 de Hebreus, o versículo 28, ele basicamente, fala que Cristo aparecerá segunda vez. Irmãos, que grande encorajamento foi para nós. Que grande encorajamento, não só para nós, mas a gente pode imaginar aqueles irmãos, ouvindo isso, aqueles irmãos que estavam tendenciosos a voltar para o judaísmo. Olha, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vocês estão querendo voltar para o judaísmo? Jesus está voltando. Então, a volta do Senhor é certa. A volta do Senhor é certa. E assim como o sumo sacerdote Arão, no dia da expiação, ele entrava no tabernáculo, isso é uma sombra, tá? Já entrando no 10:1 aqui, a gente vai ver isso muito claro. Assim como o sumo sacerdote Arão, no dia da expiação, entrava no tabernáculo, e ele passava pelo átrio exterior, pelo santo lugar e a recâmara mais profunda, que é o Santo dos Santos. E lá ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. E nós sabemos, a dificuldade ali que havia, dele poder morrer, em Israel. Então, Arão ficava determinado tempo dentro do tabernáculo, longe da vista, longe dos holofotes de todos. E após cumprido esse tempo dele dentro do tabernáculo, aspergiu o sangue, não morria. Ufa, que alívio. Aí ele saía e aos poucos voltando, e saía com vestes. As vestes do sumo sacerdote eram vestes gloriosas, com aquelas pedras maravilhosas,
né, que falavam das 12 tribos de Israel, e aí ele se apresentava aos israelitas com aquelas vestes gloriosas. Ufa, mais um dia da expiação cumprido, foi feito. E o povo comemorava, porque a expiação tinha sido feita. Então, irmãos, assim será também na volta do Senhor. Foi apenas uma sombra. No dia da expiação, Arão entrava, Arão saía. Então, Cristo hoje está no Santo dos Santos do Tabernáculo Celestial. Mas assim como Arão um dia voltou, Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. E diferentemente de Arão, que nós não tínhamos certeza se ia voltar, nós temos certeza que esse nosso sumo sacerdote vai voltar. Louvado seja o Senhor por isso. Então, agora a gente fica imaginando, né? Imagina os israelitas quando Arão entrava, né? Talvez alguns ficavam lá, olhando na porta, será que ele volta? Será que ele volta? Outros talvez ficavam lá, acho que está demorando dessa vez. Ano passado foi mais rápido. Dessa vez ele está demorando mais. Será que ele não morreu? Será que ele não morreu? Mas outros israelitas podiam aguardar com expectativa a volta de Arão. Aguardar com todo o coração. Não, Arão vai voltar. Arão vai voltar. Ele fez todo o rito certo, ele vai voltar. Porque, irmãos, a volta gloriosa de Arão era um sinal, uma sombra, né? Um sinal de Deus, de que Deus aceitou aquele sangue e os pecados de todos estavam cobertos. Irmãos, assim vai ser a volta do Senhor. Outro exemplo e figura, já trazendo a sombra também da volta do Senhor, é de Moisés. Quando Moisés subiu o monte em Êxodo 24, Moisés não subiu sozinho ali, ele subiu com Arão, subiu com Josué, e irmãos, ele subiu também com 70 anciãos de Israel. Pessoas importantes de Israel subiram junto com Moisés o monte Sinai. E é interessante que todos aqueles que subiram, eles não chegaram ao cume, mas chegaram nos pés ali da plataforma. Eles tiveram uma visão de Deus. Eles viram algo de Deus ali. Está em Êxodo 24. E eles comeram e beberam juntos ali. Então Deus chama Moisés para subir o monte, até o topo ali, e Josué vai junto com Moisés. O restante fica ali embaixo, na plataforma, e o povo um pouquinho mais distante, né? E Arão estava, Ur, né? Foi dada uma ordem de espera para todos esses, os 70 anciãos. Olha, Moisés falou, esperem até que eu volte. Moisés falou, esperem até que eu volte. O que aconteceu então, quando Moisés subiu o monte? A gente sabe que ele ficou por lá 40 dias, sem comer e sem beber. Irmãos, só pelo Senhor mesmo, para ele conseguir isso. Só debaixo da provisão de Deus para um ser humano ficar 40 dias sem comer e sem beber. Só que o que aconteceu? Moisés subiu, o povo se impacientou e disse a Arão, Arão, faze-nos deuses. Foram até Arão lá, faze-nos deuses. Quanto a esse Moisés aí, nós não sabemos o que lhe terá sucedido. Então Arão, que devia estar seguindo a ordem de esperar, junto com os 70 anciãos, Ur e outros, cedeu à pressão do povo. O povo foi pressionando, ele foi vendo, o povo não está com muita expectativa que Moisés vai voltar, não. E esse Moisés já passou de 80 anos, ele está lá em cima, e o que aconteceu? Quando Moisés desce do monte, apenas Josué volta com ele. Apenas Josué voltou junto com Moisés. E Moisés, em seu retorno, ele volta num aspecto de julgamento, quebrando as 2 tábuas da lei e ordenando a matança dos idólatras. Irmãos, assim também será a volta do Senhor. Ele voltará em juízo. Tem até um versículo, né, do Novo Testamento, da boca do próprio Senhor Jesus. Porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Então, irmãos, infelizmente, não são todos os crentes que aguardam a volta do Senhor. Muitos cristãos são como esses 70 anciãos,
são como Arão e todos aqueles ali que tiveram até uma visão de Deus, começaram bem. E até pode-se dizer que esperaram por certo tempo a volta do Senhor. Por certo tempo, Senhor, estou aguardando a tua volta. Mas depois de algum tempo, se impacientam. Começa a se impacientar, permite que a incredulidade entre, o desejo das coisas do mundo entre, começa a se comparar com as pessoas do mundo, com as pessoas de fora. Acho que eu devia ter gasto mais tempo, esse tempo que eu poderia, que eu gastei com as coisas de Deus, poderia estar gastando para ter ganho mais dinheiro na minha vida, para ter mais bens materiais, para ter feito outras coisas, e começa a pensar. E, por fim, o resultado final disso não é diferente do que aconteceu aqui com o povo de Israel. O final é uma entrega à idolatria. Por isso que João, o apóstolo João, ele termina suas epístolas falando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uma das últimas palavras do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, nós sabemos que a idolatria, ela é uma manufatura do nosso coração. Não precisa ter uma estátua, não precisa se ajoelhar diante de uma estátua para você dizer que você está em idolatria. Porque qualquer coisa que tome o primeiro lugar do Senhor em nosso coração, já é um ídolo. Já é um ídolo. Se o Senhor está em segundo lugar, a idolatria já se instaurou em nosso coração. E até as coisas de Deus podem se tornar nossos ídolos. Até as coisas que Deus mesmo nos deu por sua graça, as bênçãos que Deus nos deu, se nós vacilarmos, se nós não formos atentos, se nós não vigiarmos, até essas coisas podem se tornar ídolos em nossos corações. Então, irmãos, na volta do Senhor será revelado que crentes enterraram na terra, com as coisas do mundo, o talento que Deus os deu. Porque você enterra o talento, os talentos são os dons. A parábola dos talentos está falando dos dons. Por isso são vários talentos diferentes. Um tem 2, outro tem 3, outro tem 5. Deus nos deu talentos. Mas aquele servo mau, ele enterrou onde o talento? Na terra. E o Senhor interpreta na parábola do semeador que o campo, a terra é o mundo. Ele enterrou o talento que Deus deu para ele com as coisas do mundo. Então, irmãos, Romanos 12 fala de dons naturais e tem 1 Coríntios fala de dons espirituais. Ou eu troquei a ordem, mas é isso. Existem dons naturais que Deus nos deu. Por exemplo, Deus pode ter dado para uma irmã a habilidade de costura. Ela costura melhor do que os outros. Tem pessoas que não sabem, não têm a mínima ideia sobre isso. Tem irmãos que fazem alimentos maravilhosos. São dons naturais. Tem irmão que Deus deu uma capacidade de gestão financeira maravilhosa. Tem irmãos que Deus deu bens em abundância, dinheiro. E o irmão sabe para que Deus deu isso, irmão? Para você enterrar na terra? Ou para você levar para os banqueiros e multiplicar? Então, os talentos falam disso. E tem outra parábola, em Mateus, que fala das minas. A mina, ela é diferente, ela fala da vida que Deus deu para cada um, porque todos recebem igual ali, na parábola das minas. Então, isso se refere ao nosso caráter, de Cristo ser formado em nós, a parábola das minas. E aquele servo mau ali, ele embrulhou num lenço e escondeu na terra. Então, envolvimento com as coisas do mundo. Envolvimento com as coisas do mundo. Então, na volta do Senhor vai ser tudo isso manifestado no acerto de contas do tribunal de Cristo. Bema, o nome da palavra do tribunal de Cristo é Bema, não é nem tribunal. E o trono branco é tronos, a palavra no grego. Então, irmãos, os talentos que são os dons, e a mina, que é a vida que Deus colocou em nós, é para a glória dele. Amém. Deus nos deu para a glória dele. Mas assim como Josué voltou com Moisés, né? Uma parcela, Josué é uma parcela menor. Você tinha 70 anciãos, Arão, Ur e outros ali,
tiveram visão de Deus, mas só Josué voltou com Moisés. Irmãos, assim será na volta do Senhor. Não são todos crentes que aguardam, que têm fé na volta do Senhor e que por fim voltarão com o Senhor na manifestação final da sua vinda. Então, irmãos, se nós fôssemos resumir o capítulo 9 de Hebreus, né, e conectando ele com o 10 já, nos foi apresentada a entrada do nosso Salvador no Santíssimo Céu, como sumo sacerdote, em virtude desse sangue expiatório. Ele apresentou o sangue dele ao Pai e o Pai o aceitou. Louvado seja Ele por isso. E agraciados somos nós, né? Porque Deus aceitou o sangue de Cristo. Deus aceitou a nossa redenção eterna, que Ele conquistou. Então, no capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ver expostos os resultados do sacrifício de Cristo, ao nos admitir como adoradores purificados no Santo dos Santos celestial. Irmãos, Efésios diz que nós fomos ressuscitados com Cristo e colocados nas regiões celestiais. Então, irmãos, no mesmo lugar onde Cristo está, nós estamos nas regiões celestiais. Nós adoramos o Pai em espírito, no Santo dos Santos celestial. Nós temos intrepidez para entrar nesse Santo dos Santos, porque não pode ser o Santo dos Santos material. Aliás, nem existe, né? Então vamos para o versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então o capítulo 10, ele começa com uma conjunção aqui, ora, né? Essa conjunção, ela liga o que será dito a seguir com o que foi dito anteriormente, no capítulo 9, que termina falando da volta do Senhor. Então a gente vai ver que está tudo conectado, irmãos. O autor de Hebreus, ele segue no texto, depois dessa conjunção, e ele diz afirmativamente que a lei tem sombra dos bens vindouros. A lei tem sombra dos bens vindouros. Essa expressão, bens vindouros, no grego ela é ton, melonton, agaton. Ton, melonton, agaton, no grego. Essa expressão ela já apareceu em Hebreus. Já apareceu. No capítulo 9, versículo 11, nós já passamos por esse texto. Mas essa expressão aparece lá. Quem quiser ver, Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens vindouros. Algumas versões dizem já realizados, mas o mais correto é bens vindouros. Na verdade, nem bens vindouros, é bens futuros. Mas bens vindouros tem o mesmo sentido, né, de bens futuros. Então, irmãos, parte desta expressão, não inteira, mas parte dessa expressão, também aparece em Hebreus capítulo 6, versículo 5. Hebreus 6, 5, quando diz de crentes que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Mundo vindouro. Irmãos, mais um texto que traz essa expressão incrivelmente muito semelhante ao nosso versículo de Hebreus 10:1. Está em Colossenses 2:17, o apóstolo Paulo ali em Colossenses. Esse versículo de Colossenses 2:17 diz o seguinte, porque Paulo está falando ali de festas judaicas, de comidas, de bebidas, dias santos e etc. Paulo diz que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A expressão haviam de vir é a mesma dos bens vindouros aqui, que nós estamos lendo em Hebreus 10:1. Então, irmãos, nós nos perguntamos então, quais são esses bens vindouros que a lei tinha sombra? Irmãos, é importante nós fazermos essa pergunta. Por que é importante nós conhecermos os bens vindouros? Por que é importante? O autor de Hebreus, ele terminou o capítulo anterior falando da vinda do Senhor. O que é essa vinda? O que significa essa vinda para todo crente que aguarda o Senhor? Um bem vindouro. Não é um bem vindouro, irmãos, a volta do Senhor para nós que aguardamos o Senhor? Certamente. E é importante que cada crente em Jesus conheça os bens vindouros, porque, irmãos, conhecendo esses bens vindouros,
as nossas preferências. Isso é prático, irmão. As nossas preferências em nosso dia a dia e as nossas escolhas. Irmãos, em coisas triviais, minhas preferências falam de algo interior e a minha escolha é algo que eu já executo com o meu corpo. São ajustadas. Se eu conheço os bens vindouros, as minhas preferências e as minhas escolhas são ajustadas para melhor, para melhor. Então, irmãos, nós conseguimos ter parâmetros de comparação com as coisas que nos são apresentadas diariamente no mundo. Irmãos, nós somos bombardeados. Nessa era digital, mais ainda. Mais ainda. Eu sou de uma geração que pegou transição de tudo. Pegou rádio, fita cassete, né? Depois CD, depois foi de Discman não, DVD, teve de disquete, peguei disquete, Windows 95, Windows 98, 2000, pendrive, e por aí vai, né? Blu-ray, e agora um pendrivezinho tem gigas, né? Hoje tem até tera, nuvem, você joga na nuvem hoje. Olha que evolução, né? Então, nós somos bombardeados diariamente. Você pega o celular, você arrasta para cima, daqui a pouco você passou 30 minutos, 1 hora. E aí, às vezes, você recebe sugestões de coisas, você nem percebe que você está fazendo. Você não foi com o celular com aquela intenção de ver aquilo ali. De repente você está fazendo e você está sendo influenciado por aquilo e o tempo de leitura da palavra, o tempo de oração vai para o espaço, né? Mas, irmãos, uma vez que nós conheçamos os bens vindouros, as nossas preferências mudam. A gente começa a ter parâmetro de comparação. A gente começa com pensar melhor. Opa, peraí, eu não vim aqui para fazer isso, né? Louvado seja o Senhor pelos bens vindouros. Mas tem irmãos que podem dizer, irmãos, eu não preciso conhecer bem vindouro nenhum, eu sou forte no Senhor, eu estou forte, irmão. Eu estou forte. Relaxa, está tudo em casa, está tudo em paz. Só que o livro de Efésios nos diz que existe o dia mau. O dia mau vem para todo mundo. Existe o dia mau. E talvez, irmãos, nós possamos estar em momentos de fraqueza. Às vezes a gente está forte, mas o momento de fraqueza às vezes vem. E quando esses momentos de fraqueza vêm, às vezes a gente pode dar ouvidos a vozes contrárias ao que está escrito na palavra de Deus. E aí a gente cai em incredulidade. Aí a gente pode estar vendo aquele curso na internet, alguma coisa, que de repente está lá aquele filósofo ateu contrariando as palavras da Escritura. E a gente vai e acredita no que ele está falando. Ou o aluno na universidade ou na escola, daquele professor de filosofia, ou de história, ou de geografia, ou de qualquer matéria, que está ali para dizer que Jesus não existe, que é um mito, que nunca foi comprovado. E aí todo mundo vai na vibe, né? Todo mundo acredita, todo mundo segue esse fluxo e você começa a duvidar. Então, irmãos, é importante conhecer os bens vindouros. É importante, né, como foi falado semana passada, conhecer a doutrina da expiação. Nós precisamos ter essas coisas de cor, a doutrina da justificação, o que é santificação. Os fundamentos da fé precisam estar tinindo dentro de nós. Para quando surgir a oportunidade, nós darmos a razão da esperança proposta. E às vezes não vai ser nem um ateu, irmãos. Um ateu que vai trazer um argumento contrário à palavra de Deus, mas alguém que passa por crente, mas está com uma doutrina liberal. Uma doutrina liberal. Não, isso aí falavam que era pecado. Não, o amor é Deus, Deus é amor, né? Então,
As doutrinas liberais, elas são um ceticismo disfarçado, que semeiam dúvidas na palavra de Deus. É puro ceticismo disfarçado. Eles pegam o sobrenatural, embala e joga no lixo. Começa a falar que a travessia no Mar Vermelho, não foi bem assim, o autor estava usando metáfora, era uma figura de linguagem. Ali, na verdade, o que aconteceu, vamos ver o que a ciência, vamos nos ater se enquadrar no que a ciência diz. E aí eles atravessaram porque a maré estava baixa. Então é isso que eles falam, né? Só que, irmãos, o problema é que a maioria dos crentes, eles não tem a mínima ideia do que seja a doutrina da expiação ou que sejam os bens vindouros. E se uma grande parcela dos crentes desconhece, outra parcela dos crentes crê em imagens distorcidas que são faladas por aí. Como, por exemplo, achar que a eternidade, né? Nós vamos passar a eternidade em um céu monótono. É monótono, vai estar em silêncio, anjinhos tocando harpa, e nós vamos estar lá também tocando harpa, em cima de nuvens, né? É isso que falam por aí. E dizem que o inferno, ao contrário, você vai ter todos os tipos de perversões carnais ali, à vontade por todo sempre. É isso que falam. Então, irmãos, quão distante isso é do que as Escrituras dizem. Mas é exatamente, irmãos, por não ter nenhuma ideia do que sejam esses bens vindouros ou imagens distorcidas do que eles são, que muitos crentes vivem vidas centradas no mundo, centradas no trabalho. Vive para trabalhar. Quando vai conversar com o irmão, é só trabalho que sai da boca dele. Aquisição de bens materiais, procurar soluções políticas para o país, procurar soluções políticas não só para o país, mas para o mundo. O mundo em geral que já foi condenado à destruição pelo nosso Senhor. Irmãos, nós não estamos sugerindo aqui alienação. Nós não estamos sugerindo alienação. Mas essas coisas, elas simplesmente não são o centro da nossa vida. Se essas coisas se tornam o centro da nossa vida, elas nos embaraçam. Elas se tornam como espinhos que sufocam a palavra de Deus. Os cuidados do mundo é a fascinação das riquezas. Quem se envolve demais com isso, coloca o reino de Deus e a sua justiça em segundo, em terceiro, em quarto lugar e por aí em diante. No íntimo, crentes que vivem suas vidas centradas em coisas que não são aquilo que está falando na palavra de Deus, já perderam a expectativa da volta do Senhor. No íntimo, lá no fundo do coração. Pode até falar, não, eu aguardo o Senhor sim. Mas as palavras dizem uma coisa, mas a vida prova o contrário. Porque não tem a mínima ideia do que sejam esses bens vindouros. Irmãos, até se criam teologias no meio cristão para desacreditar esses bens vindouros. E semear esse espírito de incredulidade. Por exemplo, teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é isso puro. As próprias doutrinas liberais, né, que falam só de justiça social. Você não precisa nem congregar mais. É só ir para a rua e você dar a cesta básica para os outros. Porque a pessoa está precisando disso. Isso é doutrina liberal. E o crente, ele foca a atenção nas coisas do mundo e a mente dele não está nas coisas celestiais. Como o Senhor falou, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Que o Senhor nos guarde disso. Nós vamos ver no capítulo seguinte de Hebreus, irmãos, os heróis da fé, no capítulo 11. E na vida de Abraão, nós vamos ver claramente as escolhas que Abraão fez. Deixando, irmãos, pensa só, a metrópole de sua época, uma das metrópoles de sua época, Ur dos Caldeus, para preferir viver uma vida de peregrino. Abraão escolheu morar em tendas, em uma terra distante da sua, Canaã, uma terra que era cheia de perigos. Deixar Ur dos Caldeus, irmãos, era deixar a prosperidade, porque haveria muita chance de enriquecer em Ur dos Caldeus. Deixar Ur dos Caldeus era deixar o conforto,
era abandonar para sempre um dos maiores centros urbanos da época, um dos maiores centros culturais da época, com uma das infraestruturas mais avançadas da sua época. Ur dos Caldeus, inclusive, era um polo comercial da época. E tinha até uma arquitetura monumental, cidade de Ur. Basta pesquisar para ver o que acharam na arqueologia de Ur dos Caldeus. É fenomenal o que acharam ali. Então qualquer um diria que a decisão de Abraão, Abraão, você está louco? Você está louco, Abraão? Você vai deixar Ur para morar em Canaã? Ah, irmãos, mas por que Abraão fez essa escolha? Porque ele conhecia os bens vindouros. O versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus diz o porquê Abraão tomou essa decisão. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ah, irmãos, existirá no futuro uma cidade que será inabalável, porque ela tem fundamentos, diferente de todas as nossas cidades. Todas as cidades que nós conhecemos. Todas as cidades que nós conhecemos serão destruídas. Campinas será destruída. Campinas será. Sumaré, Nova Odessa, Montemor, Santo Antônio de Posse. Vai ser tudo destruído. Roma, Paris. Tem que aproveitar para viajar agora, né? Porque vai ser tudo destruído, irmãos. Tudo destruído. Então, as cidades desse mundo serão destruídas porque elas são sem fundamentos. Deus não é o arquiteto e o edificador delas. A cidade que tem fundamentos é um bem vindouro. E Abraão se agarrou nisso. E o que dizer de Moisés, então? Moisés foi criado no palácio do maior império de sua época, o Egito. E ainda assim esse servo de Deus, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, olha a escolha de Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Está os versículos 24 a 26. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Moisés fez uma escolha. Moisés fez a melhor escolha. Mas ele só teve como fazer essa escolha porque ele teve parâmetros de comparação. Ele conhecia os bens vindouros. Quando ele colocou na balança do coração dele o opróbrio de Cristo de um lado e os tesouros do Egito do outro lado, ah, irmãos, o que pesava mais? O opróbrio de Cristo. O opróbrio de Cristo é maior em riqueza. Se você for considerar em riqueza o opróbrio de Cristo e os tesouros do Egito, o opróbrio de Cristo vale mais do que não só todos os tesouros do Egito, mas de toda a humanidade. Agora veja o final do versículo 26 do capítulo 11. Porque contemplava o galardão. O galardão é um bem vindouro. E Moisés contemplava o galardão. Ah, irmãos, mas precisa ser dito isso. Contemplar um galardão é um problema para muitos crentes. Porque, primeiro, não sabem nem o que o galardão é. E segundo, porque também há imagens distorcidas do galardão. E terceiro, porque também há uma desmotivação de estudar tais assuntos. Como se eles não fizessem parte das Escrituras. E já se nota, irmãos, até em muitos contextos, até de irmãos sérios, um tipo de cristocentrismo distorcido. Porque querem ficar apenas com Cristo e ao mesmo tempo rejeitar aquilo que Cristo quer dar para você e para mim. Deus quer dar o galardão para nós. Querem Cristo, mas não querem ao mesmo tempo atentar para tudo que Cristo falou e é importante para nós. Cristo quer dar o galardão para você. Não, não quero o galardão não, só quero Cristo. Como se isso fosse espiritualidade, né? Então, para esses irmãos cristocêntricos de maneira distorcida, se você falar de contemplar o galardão,
Talvez um possa te dizer, ó, se você contemplar o galardão, você está tirando os olhos de Cristo, irmão. Toma cuidado, toma cuidado. Irmãos, mas o galardão, ele nos fala de quem? Nos fala de Cristo. Todas as coisas boas desse universo nos falam de Cristo. Todas as coisas boas desse universo nos falam de Jesus Cristo. Todos os bens vindouros foram preparados por Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele, por meio dele, né? Para ele. São todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E todos os bens vindouros nos mostram aspectos diferentes de Cristo. Foi o Senhor Jesus mesmo quem disse em João 14, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, que palavras de amor são essas? Que Deus amoroso nós temos. Esse Deus, ele quer a nossa companhia. Ao olhar para esse texto, nós percebemos que o Senhor se importa e Ele deseja a nossa companhia. Ele quer estar junto conosco e Ele vai voltar para isso. Hoje nós já temos a possibilidade de estar na companhia de Deus, mas quando Ele voltar, nós estaremos na companhia dEle numa plenitude muito maior. Ele vai nos levar, irmãos, para o melhor lugar que existe. O melhor lugar do mundo que existe. Aonde é esse lugar, irmãos? Ao seu lado. Ao lado de Cristo. Dizem, né? O irmão C.S. Lewis fala que se Cristo fosse para o inferno se tornaria o céu. Então, se Cristo fosse para o inferno, o melhor lugar para estar seria o inferno. Porque Cristo está lá. Qual é o melhor lugar do mundo? Ao lado de Cristo. Então, irmão, se algum crente consegue conceber em sua mente um galardão à parte, separado de Cristo, foi ensinado errado. Foi ensinado errado. Porque não existe nenhuma herança à parte, separada de Cristo. Por exemplo, Gênesis 15:1, outra figura, né, sombra de bem vindouro do Antigo Testamento. O Senhor disse para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O Senhor mesmo diz que Ele é o grandíssimo galardão de Abraão. Esse versículo aqui evidencia uma das sombras que a lei tem. Então Moisés contemplava o galardão, irmãos, não tem nenhum problema com isso. Podemos contemplar o galardão. Tem até um cântico, não sei quem vai lembrar aqui, que nós cantávamos de uma irmã britânica, a irmã Annie Huss Cousin, do século XIX. Uma das estrofes falava da noiva adornada com trajes que teceu, só fita o belo rosto do noivo amado seu. Contempla as mãos feridas e não o galardão. Irmão, essa tradução para o português que nós recebemos não está correta. Ela modificou um pouco o conteúdo da estrofe. A palavra galardão nem aparece ali. E na estrofe original, né, da senhorita Anne, ela está falando dentro de um contexto de casamento, das bodas do cordeiro ali, onde a noiva, né, não só a noiva do cordeiro daquele dia, mas qualquer noiva em qualquer casamento, ela não fica olhando para suas vestes, nossa, que vestido lindo, que adornos preciosos, né? A noiva em qualquer casamento, onde estão os olhos da noiva? No noivo, no seu amado noivo. Então é esse o contexto do cântico ali da irmã. Então, as bodas do Cordeiro também é um bem vindouro. Então, irmãos, a nossa oração é que todos nós, enquanto vivemos, possamos contemplar o galardão, assim como Moisés. E melhorar com isso a qualidade das nossas escolhas e das nossas preferências. E não querer apenas Cristo, né? E desprezar tudo aquilo que Cristo deseja nos dar. Eu vou citar um outro exemplo aqui. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. Já no primeiro versículo de Apocalipse, diz que tudo ali, todo o conteúdo do livro é revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Então, como você pode querer Cristo e ao mesmo tempo não querer a revelação que Ele mesmo quer dar para você?
Os selos, as trombetas, as taças são parte dessa revelação de Jesus Cristo para nós. Mas muitos crentes correm desses assuntos porque consideram polêmicos, consideram antiquados e até ultrapassados. Tem que falar, isso aí é coisa ultrapassada, já se cumpriu isso aí no ano 70, sendo que o livro foi escrito no ano 94. Olha só. Então, irmãos, alguns tentam até alegorizar, fazer metáfora, espiritualizar, simbolizar esses assuntos e como resultado prático disso, acabam se deslocando da responsabilidade exigida por Deus, não se santificando de maneira completa. Então, na prática, essa espiritualização desenfreada, né, de textos serve como uma ferramenta de fuga para essas pessoas. Acabam criando barreiras protetoras que impedem a palavra de Deus penetrar nas nossas feridas morais. Então é preciso dizer que todos os crentes que não têm vigiado toda a palavra de Deus vão ser pegos de surpresas quando essas coisas acontecerem. Vai ser pego de surpresa sim. Irmãos, infelizmente por causa do tempo, não vai dar para entrar em detalhes sobre esses bens vindouros, que a lei tem sombra. Mas por causa disso a gente enviou no grupo, né, para quem viu, um arquivo que tem uma lista de 48, não são todos, tem muitos mais, mas é só uma degustação de 48 bens vindouros que estão presentes lá no Pentateuco. Você sabia que, por exemplo, a Nova Jerusalém já está lá no Pentateuco, em sombra? O milênio também. A redenção definitiva que o Senhor nos traz também está lá em sombra. O sacerdócio perfeito, o sacrifício perfeito, a doutrina da expiação, a nossa herança, a ressurreição dos mortos, o novo nascimento, a nova aliança, está tudo lá, irmãos. A vitória sobre Satanás também está lá. O que a gente pode dizer dessas sombras, irmãos? Se essas sombras já nos animam, imaginemos por um momento como será a realidade futura com corpos ressurretos. Então, em parte, hoje nós já experimentamos os bens vindouros, como, por exemplo, a redenção definitiva, o sacerdócio perfeito, sacrifício perfeito, novo nascimento, a comunhão direta com Deus, sem intermediários, né? Pela fé em espírito. Mas nós podemos dizer, irmãos, hoje, que hoje nós já experimentamos uma comunhão direta com Deus, vendo literalmente face a face? Nós não podemos dizer isso. Isso ainda vai se cumprir no futuro. O texto de João fala que nós vamos contemplar a face do Senhor. O veremos como Ele é. Isso, irmãos, Jó mesmo falou no passado, eu verei com os meus olhos o Senhor. Isso ainda é vindouro, isso ainda vai acontecer. Então nós não podemos dizer hoje também que Cristo e os vencedores governam as nações. O reino desse mundo ainda não se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Isso ainda é um bem vindouro. Satanás ainda é o príncipe desse mundo. É o príncipe que atua na potestade do ar, mas haverá um tempo de 1000 anos que vai chegar, e por isso que Satanás não gosta que os crentes estudem Apocalipse, porque lá ele é revelado como um cativo algemado. Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Terminando o milênio, Satanás vai ser lançado para dentro do lago de fogo, por todo sempre. Ah, irmãos, para quem já sofreu severos ataques de Satanás, sabe que quando chegar esse momento, vai ser um bem vindouro. Nós vamos comemorar isso, porque é justo que isso aconteça, porque ele tem atormentado e feito tantas coisas com os servos de Deus, e vai fazer mais ainda em breve, durante a tribulação. Mas voltando ao texto de Hebreus 1, a lei tem sombra dos bens vindouros. Veja isso, irmãos, Deus, como o melhor pedagogo, sabe que uma imagem, uma figura, uma sombra fala mais do que 1000 palavras. Tem esse ditado, né? Uma figura fala mais do que 1000 palavras. Deus, sabendo da nossa incapacidade de compreender esses bens vindouros, de compreender as doutrinas e etc., Deus primeiro nos deu uma sombra deles na lei, no Pentateuco. Se Deus nos desse diretamente uma explicação por escrito deles, crua, destes bens vindouros,
Irmãos, nós não íamos compreender. Nós não íamos compreender. O ser humano, ele consegue processar informações visuais com muito mais velocidade e impacto emocional também do que textos ou falas. Por isso, Deus deu primeiro a sombra. Irmãos, Deus é perfeito. O cérebro humano, olha esse dado aqui, o cérebro humano ele processa informações visuais cerca de 60 mil vezes mais rápido do que textos. 60 mil vezes mais rápido do que textos. Uma imagem é absorvida instantaneamente, enquanto palavras exigem tempo, né, para você ler um livro, demora, e para você também interpretar o que você está lendo, demora. Imagens, elas atingem direto o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, antes mesmo de tudo isso ser racionalizado. Uma foto, quando você vê uma foto de alguém que você conhece, um ente querido, às vezes que partiu, o que isso traz em nós simplesmente ao ver uma foto? Ela pode provocar empatia, pode provocar paz, alegria, nostalgia, às vezes indignação, raiva, de uma maneira imediata. Basta você ver a foto, você vai lembrar daquele momento. E é por isso, irmãos, que uma única foto, pintura, uma sombra, pode condensar uma cena complexa, um contexto histórico, uma emoção que levaria parágrafos e parágrafos de livros longos para escrever. Por isso que Deus deu primeiro a lei, porque ela tem sombra. O significado, irmãos, dessas sombras, ele não podia ser compreendido. Se tinha uma sombra, você tinha a ideia de que algo ia vir, mas você ainda não sabia bem aquilo que ia vir. E o entendimento disso ficou em suspenso, até que Cristo viesse para remover o véu. Nós, irmãos, temos o privilégio de viver em uma época onde a palavra de Deus já está revelada para nós. Amém. Irmãos, não vai haver novos livros para serem acrescentados aqui. Não estão sendo produzidos mais livros nas Escrituras. Nós temos em nossa época as figuras que são riquíssimas, basta olhar no Pentateuco. Cristo, por exemplo, é a novilha vermelha de Números. Nós vemos tanto em Hebreus, né? Temos visto tantas sombras em Hebreus. Mas no Novo Testamento nós temos a explicação dessas sombras. Irmãos, não há mais escuridão para nós. Nós vivemos numa época de luz, plena luz. Então, entendendo esse privilégio que nós temos, agora a gente pode prosseguir no texto de Hebreus. A próxima frase do texto diz que a lei, ela não tem a imagem real das coisas. Isso significa simplesmente que a lei, como vimos, nos trouxe, vamos dizer assim, um aperitivo, mas não o prato principal, né? A imagem real das coisas viria depois da lei. O melhor veio em Cristo e ainda estará por vir quando Cristo vier de novo. E é justamente por isso que se segue a próxima parte do texto aqui de Hebreus, que diz que a lei nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Irmãos, percebam as palavras que o Espírito Santo utilizou aqui. Se na semana passada nós vimos, né, no texto do capítulo 9, uma palavra fortíssima, nós vimos semana passada uma palavra fortíssima com relação ao pecado, né? Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado. A palavra aniquilou é essa palavra fortíssima, né? No versículo 26 do capítulo 9. Agora veja nessa expressão do capítulo 10, duas palavras fortes. Parece que o autor de Hebreus está aumentando a intensidade daquilo que ele quer falar com palavras cada vez mais fortes. São duas palavras, irmãos, que são sinônimas e que geralmente nunca estão juntas. Porque uma só destas palavras já é suficiente. A palavra nunca, apresentada no texto, já seria suficiente para afirmar que em nenhum momento
em hipótese alguma, tal coisa será feita. A palavra nunca, ela já demonstra em si mesma uma forte negação. Quando você fala nunca para alguém, ó, eu nunca vou fazer tal coisa. Irmãos, é forte se você falar isso, não é verdade? Só que o Espírito Santo acrescentou a palavra jamais depois da palavra nunca, para intensificar ainda mais a negação, reforçando ainda mais a palavra nunca. A união dessas duas palavras vem para eliminar qualquer margem de dúvida. É uma negação absoluta. Então a lei, aquilo que contém as sombras, mas não a realidade, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Agora imagine a cena, quando os irmãos destinatários da carta, que estavam tendenciosos a voltar para o judaísmo, leram isso, que eles nunca, jamais se tornariam perfeitos seguindo a lei. Ah, isso deve ter sido como uma bomba, né? No meio deles. Opa, nunca, jamais. Se eu voltar para o judaísmo, nunca, jamais eu vou me tornar perfeito. Então, irmãos, os capítulos 7 a 9 já nos deixaram muito claros os motivos, né, do porquê a lei não pode tornar perfeito os ofertantes. Então, a próxima sentença do texto aqui de Hebreus 10 repete aquilo que nós já vimos nos capítulos anteriores. A lei, com os seus mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Como já vimos, né? Mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente. Tudo isso significa repetição. Repetição. E repetição dentro desse contexto de oferta significa imperfeição. Imperfeição. Uma oferta que não resolve o problema definitivamente, o que você tem que fazer? Aí você vai lá, faz uma nova oferta. Não resolveu? Não resolveu. Vamos lá, faz de novo. E faz de novo. E nunca resolve o problema, né? Eu vou dar um exemplo profissional aqui, irmãos. Eu vendo óleo e graxa, tá? Eu vendo óleo e graxa para manutenção de máquinas industriais na minha empresa. Teve empresa que eu já visitei, em que nós visitamos o operador de máquina, conversamos com ele, e ele falou, olha, eu preciso lubrificar a máquina 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia eu vou lá, pego o óleo, coloco na máquina, espero, depois de tanto tempo eu tenho que vir lubrificar de novo, depois eu preciso vir lubrificar de novo. Aí nós apresentamos para ele um produto que esse mesmo operador, com o nosso produto, ele teria de lubrificar essa mesma máquina que ele lubrificava 3 vezes ao dia, apenas uma vez a cada 3 meses. Uma vez a cada 3 meses. É bom, não é? É muito bom. E esse lubrificador até desacreditou da gente no começo. A gente falou, vamos fazer um teste. Colocamos o produto lá de graça, esperou 3 meses e ele olhou, nossa, o produto de vocês é bom. A gente falou, ó, se a gente deixasse o produto, aguentaria mais 2 meses até, sem precisar. Aí ele ficou extremamente feliz e compra de nós o produto, né? Ele viu que o produto cumpre aquilo que promete. Mas, irmãos, imagina se existisse um produto no mercado em que esse operador lubrificasse a máquina apenas uma vez e nunca mais ele precisasse encostar na máquina. O que a gente diria desse produto? Nós diríamos que esse é um produto perfeito. Que produto perfeito. Encostou na máquina uma vez, lubrificou, nunca mais precisa tocar na máquina. Um produto até que melhora a máquina, né? Irmãos, pois assim a obra de Cristo. Perdoe esse exemplo simples, simplório, mas a obra de Cristo ela é perfeita. E porque ela é perfeita, ela pode tornar perfeitos aqueles que o buscam. Versículo 2. De outra sorte não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. O versículo 2, ele é uma grande pergunta retórica. O texto ele começa com doutra sorte, ou do contrário, né? Significa, mostrando que esse texto aqui está conectado com o versículo anterior.
A primeira afirmação aqui, em forma de pergunta, é que se aqueles sacrifícios tornassem perfeitos os ofertantes, eles teriam cessados de ser oferecidos. Se aquelas ofertas fossem perfeitas, nunca mais se ia precisar ofertar de novo. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Uma pergunta. Sim, teriam cessado. A resposta. A segunda afirmação do versículo 2, em forma de pergunta, é que as pessoas sob a lei que prestam culto seriam purificadas uma vez por todas, e o resultado dessa purificação seria a eliminação de qualquer culpa na consciência destes que prestam culto. Então, irmãos, a verdadeira purificação elimina a culpa, a consciência de pecado. Consciência de pecado. Então, como os adoradores da antiga aliança continuavam com a consciência de pecado em si, mesmo fazendo ofertas repetitivas, a gente diz que aquele sacrifício é ineficiente. Hebreus cansou de falar isso para nós. Sacrifício é ineficiente. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 14, já nos deu, inclusive, um bem vindouro, que nós experimentamos hoje, na nova aliança. Se aqueles sacrifícios purificavam alguma coisa, no caso a carne, muito mais, muito e muito mais mesmo, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Queria ler uma nota aqui do irmão John Nelson Darby, tá? Comentando esse versículo 2, abre aspas. O resultado da obra de Cristo é que meu estado constante na presença de Deus é o de consciência purificada. Irmãos, o nosso estado constante na presença de Deus é de consciência purificada. Os adoradores da nova aliança, uma vez purificados, não têm mais consciência de pecados. Quantos cristãos existem que não sabem, que não têm mais consciência de pecados? Tem muitos. Se você não sabe disso, você não conhece a virtude do sacrifício de Cristo. Como você vai se encontrar com Deus com pecado sobre você? Você não pode estar lá em pecado. O estado antigo era o de homens vivendo na terra, caindo, sendo purificados e caindo novamente. Essa é sua condição, a menos que você esteja em Cristo, em virtude desse único sacrifício, sem pecado. O crente é introduzido para dentro de Cristo, nesses lugares celestiais, purificado do pecado. Há lembrança de pecado sob a lei, mas na nova aliança, sem mais consciência de pecados. O que é o rasgar do véu? A morte de Cristo. Chego lá pela sua morte. Então entro sem os meus pecados. Entro por meio daquilo que os remove. Estou lá sem eles. Observe como Deus assume tudo isso como sua responsabilidade. Tudo é feito sem nós, por Deus. A coisa é feita por Ele, e a revelação do que é feito também é feita por Ele. Fecha aspas. Versículo 3. Versículo 3 e 4 poderiam estar incluídos dentro do versículo 2, são um complemento do versículo 2, tá? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Irmãos, versículo 3 basicamente está falando que nas cerimônias desses sacrifícios se recordavam pecados, porque não tinha purificação de consciência, e isso todos os anos. Então, se há recordação de pecados, não há consciência purificada, simples assim. Há consciência culpada e não purificada. Cristo veio, conforme vimos no versículo 26 do capítulo 9, semana passada, Cristo veio e aniquilou o pecado. Então, para nós, na nova aliança, a nossa posição em Cristo é consciência purificada. Não precisamos mais nos lembrar de pecados, pois o próprio Senhor, na nova aliança, prometeu
se esquecer deles. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que a gente fica lembrando, irmãos? Se nem Deus lembra. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, versículo 4, ele complementa o 2 e o 3 aqui. E ele começa também com uma afirmação forte. O autor de Hebreus vai intensificando cada vez mais o seu linguajar. Porque é impossível. Que palavra forte. Porque é impossível. Irmãos, a palavra impossível, ele traz aqui a ideia de algo impraticável, algo inviável, algo irrealizável. Não há possibilidade de isso acontecer. Então, o sangue de touros e o sangue de bodes não tem a mínima chance, a mínima, nem a mais remota possibilidade de remover pecados. Não dá para eles. Não dá. Aqueles animais, eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo, eram animais irracionais, são animais irracionais. Eles não tinham plena consciência do que estava acontecendo. Então, é impossível para eles remover pecados. Então, irmãos, o que isso significa para aqueles irmãos que estavam querendo voltar para o judaísmo? Quem está sob a lei não conhece o que é remoção de pecados. Era isso que o autor de Hebreus estava falando para eles. Se você ficar sob a lei, você está mostrando que você não sabe, você não conhece o que é remoção de pecados. São palavras fortes para aqueles irmãos, mas são palavras necessárias. Então, irmãos, basicamente, tá? Esses 4 versículos abrem o capítulo 10. Elas são uma recapitulação, uma repetição daquilo que já foi falado nos capítulos 7 até o capítulo 9. O autor de Hebreus repassa os pontos principais e o Espírito Santo quis reforçar o conteúdo dos capítulos anteriores usando palavras diferentes. E como a gente falou, palavras cada vez mais fortes. E até o versículo 18 desse capítulo 10 vai ficar sendo feitas recapitulações. A partir do versículo 19 aí vão entrar de novo as exortações. Eu queria por fim, irmãos, ressaltar mais uma vez o nosso privilégio. Nós vivemos em uma época privilegiada. Porque, irmãos, nós somos sempre bem-vindos à presença de Deus. Sempre você é bem-vindo. Não tem um momento em que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo olhem para mim e para você e Ele não fale, bem-vindo à minha presença, meu filho querido. Que bom que você está orando, que bom que você está na minha presença, você é bem-vindo. Você é bem-vindo aqui no Santo do Santo Celestial. Entra, ceia comigo, vamos ter comunhão, vamos comungar juntos, vamos ser íntimos. Amém. Vamos ser amigos. Sim. É isso que Deus quer de nós. Sim. E nós temos esse privilégio hoje. O sangue do nosso Salvador, que já foi aspergido lá no Santo do Santo Celestial, garante a nossa salvação, garante a nossa aceitação. Irmãos, mais do que isso, garante que os afetos de Deus nunca mudem em relação a nós. Nunca. Os afetos de Deus mudam em relação a nós. Mesmo se nós formos infiéis, o texto de Timóteo diz, Ele permanece fiel. Sim. Tudo que Ele quer é que nós vamos à presença dEle. Tudo que Ele quer, independente se você pecou, vai lá e confessa. Ele está lá te esperando para você confessar. Que bom que você confessou, meu filho querido. Eu sabia que você ia vir. Eu sabia que você ia estar aqui de novo. Eu sabia que você ia acordar essa manhã cansado, né? Eu sabia que você ia acordar nessa manhã sem disposição, mas você está aqui na minha presença. Veio receber vida, né? Veio tomar o jugo de Cristo. Você veio cansado, sobrecarregado, você veio para receber alívio, né? Tó alívio. Você quer alívio, tó alívio.
Você precisa da mansidão de Cristo? Toma a mansidão de Cristo. Você precisa de mais graça? Toma mais graça, meu filho. É isso que o Senhor faz conosco. Ele anela pela nossa presença. As afeições de Deus em relação a nós, elas não mudam. Jamais mudarão. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada, irmãos. Nós estamos bem seguros, em um caminho seguro. Nós podemos nos jogar, como o irmão diz, podemos nos abandonar sob os braços do Senhor. Podemos nos jogar nos braços eternos do Senhor, porque Ele nos segura. Ele é o nosso grande pastor. Ele nos pastoreia, Ele nos guia, Ele nos apacenta. Nós somos como ovelha de fato. A ovelha, ela não tem nenhum superpoder, né? A ovelha, ela tem problema de visão. A única coisa que a ovelha sabe é ouvir bem. Mas uma ovelha, até se ela chegar, ela precisa do pastor até para chegar perto de um riachinho, para beber água. E o pastor tem que ficar lá perto, cuidando e olhando. Porque a ovelha, ela pode acabar caindo no riacho e se afogando. Num riacho bem raso até. Ela... Se o pastor não guiar ela para o lugar certo, ela pode comer um mato que não é adequado. Assim somos nós, como ovelhas. E dependemos do nosso pastor para tudo. Nós não temos condição de pensar nada, irmãos. 2 Coríntios 3 fala que a nossa suficiência vem de Deus. Não temos condição nem de pensar alguma coisa do Senhor. Os pensamentos que nós temos a respeito dele vêm dele. O nosso levantar após nós cairmos também vem dele. Tem um salmo que diz: levanta-nos, Senhor, e levantaremos pós ti. Então até o nosso levantar vem dele. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Nós somos aceitos no amado. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por nos colocar numa nova aliança, pelo nosso acesso ao Santo dos Santos estar sempre aberto para nós. Não tem uma porta fechada lá no Santo dos Santos para nós. Nós somos bem-vindos no tabernáculo celestial. A nossa presença é sempre aguardada lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou as nossas vestes de trapos de imundícia. Sim. O Senhor nos despiu das nossas obras mortas. E nos lavou com esse sangue maravilhoso, sangue de Cristo. Nós alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Hoje nós temos vestes brancas. Senhor, como nós anelamos, Senhor, pela Tua presença, de cada vez de maneira mais intensa, Senhor, até que o Senhor volte, para podermos contemplar o Senhor face a face. Amém. Não desejamos mais nada, Senhor, dessa vida, do que contemplar aquele que morreu por nós, contemplar o nosso bendito Salvador. Como Tu és bom, Senhor, como Tu és perfeito, Senhor. Livra-nos de tropeços, Senhor, até a Tua volta. Guarda-nos, Senhor, de tropeços. Queremos ser apresentados imaculados perante o Senhor. Volta logo, bendito Senhor. Nos prepara, Senhor, para esse encontro. Nos prepara, Senhor. Faz-nos adornar as nossas vestes com atos de justiça, Senhor. Faz-nos entregar a nossa vida pelos irmãos. Não queremos enterrar o nosso talento. Queremos também ter um caráter transformado à imagem de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não sermos distraídos com as coisas que o mundo nos oferece. Tantas e tantas coisas, Senhor, no nosso dia a dia. Guarda-nos, Senhor. Ajusta as nossas preferências, Senhor. Ajusta as nossas escolhas, Senhor. Para que possamos Te glorificar em coisas pequenas, como comer, beber. Senhor, quer comais, bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que desejamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.